Então, pessoal, vamos finalizar, né, a nossa sessão de revisões, né? Vamos tratar do último assunto da prova, né, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Bem, para começar então, eu já deixei tudo esquematizado, né? Vou começar falando do movimento uniforme. O que ocorre, né, quando a gente fala do movimento uniforme? O móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, em razão disso, pessoal, a velocidade dele é constante e não nula, tá? Então, olha só esse gráfico que eu deixei aqui para vocês, olha. No eixo X, a gente tem a velocidade, no eixo X, no eixo Y, a velocidade, no eixo X, o tempo, né? Então, olha só, nesse trecho, a velocidade, ela permaneceu constante nesse intervalo de tempo. Então, aqui, ó, da origem 0 até 5 segundos, se a gente analisar aqui, a velocidade foi 50 metros por segundo. Em todo esse intervalo de tempo, né, de 0 até 5, a velocidade foi constante. Então, isto caracteriza um movimento uniforme, né, que a gente vai estudar quando a velocidade é constante. E a gente aprendeu, né, na sala de aula que a partir dessa fórmula, né, que a gente consegue calcular a velocidade, que é a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo, a gente obtém essa fórmula aqui, né? S igual a S0 mais VT. Essa equação, ela representa a posição de um móvel em função do tempo. Ou seja, pessoal, se a gente tem lá definida a posição inicial, a velocidade, que ela é constante, né, em toda a trajetória, em todo o intervalo de tempo, então se eu tenho, por exemplo, o tempo após tantos segundos, né, eu vou conseguir encontrar a posição desse móvel, né? E o que é importante? Às vezes a gente tem exercícios que vão questionar a gente sobre o encontro de móveis, né? Por exemplo, eu tenho um móvel A e um móvel B. Se eu perguntar para vocês, esses móveis irão se encontrar? Como que a gente faz? Basta igualar essa posição final do A à posição final do B. Então, se a gente tem todos os dados com relação ao móvel A e com relação ao B, basta a gente igualar, né, essas equações com os dados do móvel A e com o móvel B. Então, esse encontro de móveis aqui é exatamente isso.